Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso do Apocalipse. Hoje vamos entrar na aula número 5, estudar o capítulo 4, né? Estudamos até agora até o capítulo 3. Lembrando para vocês divulgarem a Central das Escrituras, se inscreverem, cadastrarem na Central das Escrituras e compartilharem, ok? Então vamos à nossa aula de hoje, né? Que é a aula número 5. E vamos falar do capítulo 4 do livro do Apocalipse. E o título, o cabeçalho do capítulo diz assim: João vê a terra celestial, o trono de Deus e toda a criação adorando o Senhor. Então esse é o tema principal do capítulo 4, que não é um capítulo muito comprido, ok? Então o verso 1 diz assim: Depois dessas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, de como de uma trombeta que eu ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então, lembrando que aqui, essas coisas que depois iriam acontecer, é depois da época de João, as coisas que iriam acontecer, principalmente agora, nos últimos dias, né? Que o livro do Apocalipse ele foi escrito para que a gente pudesse estar preparado para as coisas que haveriam de vir, ok? A porta no céu, a gente já viu isso, né? Talvez João aqui viu o lugar mais sagrado, o lugar do trono de Deus, com certeza, e a voz ali parece que é do Salvador Jesus Cristo, né? O trono de Deus, onde Jesus também está, fica no local mais elevado, no mais puro e santificado local deste universo, né? O trono de Deus. Então, como já falei, João viria as coisas que iriam acontecer. E ele dizia: o que estava... Opa, passei o 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Esse arrebatado no espírito, a gente pode... Já falamos disso lá no capítulo 1, no verso 10, né? E o trono, o grande Elohim, o Pai Celestial, que é o rei deste universo, né? E Jesus Cristo estando à sua direita, tá? Então João foi elevado, né, ao trono de Deus, ao lugar mais puro, mais sagrado, né? E na visão registrada em Doutrina e Convênios, na seção 76, né, a gente lê, diz assim: e assim vimos a glória do celestial, que supera todas as coisas, onde Deus, sim, o Pai, reina sobre o seu trono para todo o sempre. Tá? Então, parece aqui que João parece não, ele fala que ele foi arrebatado por lá, e lembra que tem que estar protegido pelo Espírito para estar na presença de Deus. E o que estava assentado era na aparência semelhante a pedra jaspe sardônica, e o arco-íris estava ao redor do trono na aparência semelhante a esmeralda. Então aqui foi a maneira que João tentou descrever a glória em volta do trono de Deus, e mostrando o brilho e a glória do trono de Deus, ok? Verso 4, e ao redor do trono havia 24 tronos, e via sentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de roupas brancas, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro. Né? Então, esses anciãos, os 24, lembra que o número 12 era o número do sacerdócio, o múltiplo de 12, 24, que significa poder no sacerdócio, também o 144. Então, os 24 anciões, os 24 tronos onde assentavam os 24 anciões ou elders, são explicados pelo Senhor ao profeta Joseph Smith na seção 77 de Doutrina e Convênios dessa maneira. A pergunta era: o que devemos entender pelos 24 anciãos de que fala João? Devemos entender que esses anciãos, vistos por João, eram anciãos que haviam sido fiéis no trabalho do ministério e haviam morrido e pertenciam às 7 igrejas e estavam, então, no paraíso de Deus. Lembra, as 7 igrejas também eram uma representação de todas as igrejas. Então, esse número não quer dizer que são só 24 anciões. O que ele viu ali é uma representação daqueles que são portadores dignos do sacerdócio, né? Que estarão na presença, no paraíso de Deus e depois na presença do Pai Celestial.
E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. No capítulo, a gente já tratou sobre isso, né? No capítulo 6, no verso 6, desculpe. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos por diante e por trás. Então aqui já vamos começar a ver algumas das figuras de linguagem, né, que o Senhor vai usar nesse capítulo bastante. Então, lembrando, o mar de vidro semelhante ao cristal. Na seção 77 de Doutrina e Convênios, o Senhor respondeu que era a terra em seu estado santificado, imortal e eterno. Está lá em Doutrina e Convênios 77.2. Lá na seção 130 está escrito assim: esta terra em seu estado santificado e imortal será transformada como cristal e será um urim e tumim para os seus habitantes, pelo qual todas as coisas pertencentes a um reino inferior ou a todos os reinos de uma ordem inferior manifestar-se-ão. Então a gente já falou sobre isso no outro capítulo. E esta terra será de Cristo, né? Será o reino do Salvador Jesus Cristo, ok? Continuando, os 4 animais. Lemos na sessão também 77, né? Foi explicado lá na Doutrina e Convênios, o profeta pergunta: o que devemos entender pelos 4 animais mencionados no mesmo versículo? A resposta do Senhor são expressões figurativas empregadas por João, o revelador, para descrever o céu, o paraíso de Deus, a felicidade do homem e dos animais, e dos répteis e das aves do ar. O que é espiritual, sendo a semelhança daquilo que é material, e aquilo que é material, a semelhança do que é espiritual. O espírito do homem é a semelhança de sua pessoa, como também o espírito do animal e de todas as outras criaturas que Deus criou. Então, aqui fica reforçado, né, a doutrina de que os animais, tudo tem espírito, e foi criado primeiro espiritualmente, né? Primeiro fomos criados todos espiritualmente, depois fisicamente ou materialmente. Vamos voltar a sermos todos espíritos de novo para depois ressuscitarmos, inclusive os animais, né, que são seres que também têm espírito, ok? E na sequência a Escritura fala cheio de olhos por diante e por detrás. Aí o profeta pergunta: o que devemos entender pelos olhos e asas dos animais? A resposta: seus olhos representam luz e conhecimento, isto é, eles são cheios de conhecimento, e suas asas representam poder para mover-se e para agir, ok? Então, não temos muito o que comentar, porque já está bem explicado ali, né, o que significam isso. E aí, no verso 7, ele dá a descrição de quais são os animais. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo era semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, ok? Então, vamos relembrar o que significa cada um desses animais. Lembra, esses animais não estão representando as 4 principais classes de animais. O leão representando as bestas e feras, o bezerro representando os animais domésticos, porque naquela época o boi era um animal doméstico, né, para puxar carga, tanto a vaca, né, para dar leite e outras coisas. O homem representando os seres humanos, evidente. A águia representando as aves e também os répteis. Também pode ser o mais nobre, o leão, o mais forte, o touro, o mais sábio, o homem, e o mais rápido, a águia. Também poderia ser as 4 principais tribos de Israel. No acampamento de Israel, o local das 4 tribos eram as seguintes: Judá no leste, Ruben ao sul, Efraim no oeste e Dan ao norte. Os símbolos dessas tribos, né, era Judá era um leão, Ruben um homem, Efraim um touro e Dan uma águia. Tá? Só como curiosidade isso aí, ok? Então, foram vistos
São o simbolismo desses animais. E os 4 animais tinham cada um deles 6 asas ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. A resposta do Senhor ao profeta Joseph Smith foi: que devemos entender pelos olhos e asas dos animais? Resposta: seus olhos representam luz e conhecimento. Isto é, eles são cheios de conhecimento e suas asas representam poder para mover-se e para agir. Então, lembra, é um simbolismo que o Senhor usa para descrever esses animais. Então, como eu falei, esse é um capítulo um pouco mais curto, né? No verso 9 diz assim: E quando os animais davam glória, honra e ações de graça ao que estava assentado sobre o trono, que vive para todo sempre. Então os animais continuavam dando, né, glória ao Senhor, né, no sentido de que eles reconheciam que o Salvador é o Criador, reconheciam a glória e o poder de Deus e Jesus Cristo. E no versos 10 e 11 diz: E os 24 anciões prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram feitas. Aqui parece que é um simbolismo dos portadores do sacerdócio, que tem as coroas, isso é, são reis e sacerdotes, foram fiéis, né? Reconhecem a glória do Salvador Jesus Cristo, né? Que honram o Salvador Jesus Cristo, né? Porque criou todas as coisas assim como o Pai Celestial, né? Então é uma forma de uma demonstração de adoração ao próprio Salvador Jesus Cristo e ao Pai Celestial, que na verdade todos nós devemos, né? Essa bênção ao Salvador Jesus Cristo e ao Pai Celestial. Esse ato parece reconhecer que Deus é responsável por seu estado glorificado, porque nós não poderemos voltar à presença de Deus sem a expiação de Jesus Cristo. Então parece que eles estavam glorificando isso. E também uma demonstração de humildade e reconhecimento de que, se não fosse pelo grande plano de Deus para a felicidade dos homens, estes nada poderiam fazer por si mesmos. E Alma ensinou que, se não fosse pelo plano de salvação, de redenção, deixando-o de lado, assim que eles morressem, sua alma se tornaria miserável, sendo afastada da presença do Senhor. Né? Talvez então com certeza era uma maneira de agradecer ao Salvador Jesus Cristo por ter suportado e pago o preço para nos resgatar, né? E pelo Pai Celestial ter dado o seu Filho. A Escritura diz: não existe maior amor do que esse, dar o seu Filho. Aí o Pai Celestial deu o seu Filho para nos comprar sofrimento que nós não temos nem como imaginar. Uma expiação infinita, tanto no tempo, quanto no sofrimento, quanto na extensão dela. Né? Uma expiação que foi feita para cada pessoa. Não foi uma coisa coletiva, foi individual. Não tem nem como imaginar o tamanho do sofrimento do Salvador. Nós vamos falar mais sobre a expiação em outras aulas, ok? Então, um resumo agora, tinha muitos símbolos no capítulo 4, né? O arco-íris é um símbolo do brilho e da glória de Deus, nesse caso, né? Coroas de ouro, poder, autoridade de rei, relâmpagos e trovões, a voz do Pai Celestial, as 7 lâmpadas, servos de Deus nas igrejas, né? Lembrando que as lâmpadas, elas são portadoras da luz, elas não geram a luz, elas são portadoras da luz. O que ali dava a luz era o azeite de oliva, né? Nos castiçais. O mar de vidro, a terra em seu estado celestial. Os 4 animais representam as classes ou ordem dos seres, né?
que a gente já viu, os olhos, luz e conhecimento, asas, poder para mover-se e agir, e talvez é por isso que muitos anjos são representados com asas, porque eles têm poder para mover-se, né, e agir livremente. O homem representando a raça humana, o leão representando as feras, o bezerro representando os animais domésticos e a águia representando as aves e também os répteis, ok? Então, o capítulo 4 que a gente tinha nesta aula, é isso que nós tínhamos, lembrando que nada pode ser conquistado sem a expiação do Salvador Jesus Cristo. Ele é o centro de tudo que nós fazemos. Sem a graça da expiação, a graça concedida a cada um que pague o preço, né? A Escritura diz que nós somos salvos pela graça depois de tudo que pudermos fazer. E esse tudo que pudermos fazer é muito pouco em relação à bênção que nós vamos receber em virtude do sacrifício, dos méritos do Salvador Jesus Cristo. Como o capítulo 4 é um pouco pequeno, né, e a gente falou bastante sobre a doutrina da graça, eu vou complementar esta aula falando sobre essa doutrina que é muito importante que a gente entenda, ok? Então, primeiramente vamos começar com algumas escrituras, né? Segundo Nef 10:24 diz assim: portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus, e lembrai-vos, depois de vos reconciliardes com Deus, de que é somente na graça e pela graça de Deus que sois salvos. Quando cometemos pecados, quando Adão também foi expulso do jardim do Éden, a gente se torna inimigo de Deus, no sentido de que a gente é afastado da presença de Deus. E para que a gente possa voltar, se reconciliar com Deus, é necessário a graça do Salvador Jesus Cristo, a expiação que ele ofereceu para todos nós. Então a graça é baseada na expiação, no amor de Deus, na misericórdia, e é um dom de Deus, ok? Mas é um dom de Deus que não é só um dom, é um dom gratuito, mas que a gente precisa fazer a nossa parte, ok? Então a todos ela vai gerar da imortalidade, aos humildes força para realizar boas obras e enfrentar as provas da vida, e aos fiéis a exaltação, ok? Então, como eu falei, baseado na expiação do Salvador Jesus Cristo. Uma escritura base para a gente entender a doutrina da graça é essa, né? Segundo Nef 25:23, onde está escrito: pois trabalhamos diligentemente para escrever a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditar em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Lembra que a gente já falou sobre isso, né? Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo que pudermos fazer. Ok? Então, eu vou tentar, de uma maneira gráfica, tentar mostrar essa doutrina, né? Não leve o gráfico numa forma, vamos dizer assim, num padrão de dimensões. O gráfico é só uma ilustração. Aqui desse lado está a nossa dignidade e aqui o nosso entendimento. Quanto que eu entendo do Evangelho de Jesus Cristo, ok? Lembra que para a gente atingir a exaltação, nós precisamos atingir aqui, ó, 100%. Né? Que seria aqui, né? 100%. Ok? Continuando. Essa linha seria o nosso melhor. Essa escadinha, né? O nosso melhor. Por que eu pus uma escadinha? No sentido que nós vamos progredindo cada vez um pouquinho mais, ok? Então ali é o nosso melhor. Então o que a doutrina da graça significa? Se eu estou aqui, nesse primeiro degrau, ainda é pouco o entendimento, né? Então não é exigido muita dignidade, ok? Não é exigido que eu tenha muita dignidade. E aí nesse caso a expiação paga o que falta. O Salvador Jesus Cristo, através da sua expiação, paga o que falta, para que a gente possa atingir os 100% para sermos exaltados, ok? Continuando, se, de acordo com o meu entendimento, eu deveria estar nesse patamar de dignidade, né? A expiação continua me atingindo, tá? O Salvador completa o que falta. Lembre que
essa proporção não é uma proporção verdadeira. Talvez nós façamos muito menos, né, do que a proporção da gravura, mas é só para que a gente possa entender. Né? Continuando, eu deveria estar aqui de acordo com o meu entendimento, minha dignidade seria aquela, e eu não estou, eu estou abaixo. O que acontece? A expiação não pode pagar o que falta dignidade. Por que a expiação não pode atingir essa pessoa? Porque senão Deus se torna injusto. E Deus nunca vai ser injusto. Ele é misericordioso, mas ele também é justo. Porque se ele atinge essa pessoa que está faltando dignidade, todos os outros vão querer. E aí a justiça de Deus acaba e Deus deixa de ser Deus se ele deixar de ser justo. Então a expiação não pode atingir, lembrando, para levar ele para a exaltação, pode até levar para outros graus de glória, ok? Claro que se a pessoa, né, se arrepende, deixa eu continuar aqui, antes disso, como saber se eu estou indo bem, se eu estou no caminho da exaltação? Tem uma chave que as Escrituras nos ensinam. Qual é a chave? Está lá em 2 Coríntios 22, o qual também nos selou. Isso quer dizer, selar é quando a gente é posse do Salvador, como também nos selou e nos deu como penhor. Penhor é a garantia. Né? O Senhor penhora a sua garantia, dizendo que nós estamos sendo dele como o Espírito em nossos corações. Então, quando a gente está com o Espírito, nós estamos fazendo o nosso melhor segundo o nosso entendimento, segundo aquilo que é esperado de nós. Não quer dizer que somos perfeitos, não. Mas estamos buscando fazer o nosso melhor. E aí o Espírito Santo, então, coloca o seu selo, dizendo, essa pessoa está fazendo o melhor, está no caminho correto. E essa doutrina chama-se justificação. O Espírito nos justifica, dizendo, olha, essa pessoa é justa, de acordo com o entendimento e de acordo com a dignidade que é esperado dela. Ok? Aí continuando, né? Justificação lá no Guia de Estudo das Escrituras é ficar isento de punição pelos pecados e ser declarado sem culpa. Uma pessoa é justificada pela graça do Salvador por meio de sua fé nele, a qual é demonstrada pelo arrependimento e obediência às leis do Evangelho, às leis e ordenanças do Evangelho. A expiação de Jesus Cristo possibilita a humanidade arrepender-se e ser justificada ou perdoada do castigo que outra forma receberia. Ok? Então, é uma grande troca. A justificação vem pela fé, por confiar na retidão, nos méritos, misericórdia e graça de Jesus Cristo. Embora nossos esforços de retidão sejam necessários, eles por si só não são suficientes. Ele nos justifica no sentido de que ele imputa, acredita sua bondade em nossa conta e leva nossos pecados. Essa é a grande troca que nós precisamos fazer, né, para sermos justificados, ok? Continuando então, nessa posição, nós estamos lá felizes porque estamos no caminho da exaltação, ok? Aí a expiação pode completar o que falta, né? E vai faltar sempre muito, mas o Salvador completa o que falta, ok? Então, isto é que ele nos santifica. Então, a santificação pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é justa e verdadeira para todos os que amam e servem a Deus com todo o seu coração, mente e força. Então, nós precisamos ser justificados e santificados. O Espírito nos justifica e é o Salvador, através da sua expiação, ele nos santifica. Isto é, ele coloca a santidade dele na nossa conta. E aí a justiça aceita que ele faça isso e nos tornamos, então, 100% dignos de exaltação, ok? Então, santificação, olha lá, o processo pelo qual a pessoa se livra do pecado e torna-se pura, limpa e santa, por meio da expiação de Jesus Cristo. Lembra lá, nesse capítulo onde a gente estudou, acho que foi no capítulo 3, né, falando das vestes brancas, né, lavadas no sangue do Cordeiro, ok? Então, qual é a chave, irmãos? É um desejo sincero de cada vez ser melhor. O Elder Christofferson, dos 12, ele disse assim, ó, persistência pessoal no caminho
da obediência é algo diferente de atingir a perfeição na mortalidade. Perfeição não é, como alguns supõem, um pré-requisito para a justificação e santificação. É exatamente o oposto. Justificação, ser perdoado, e santificação, ser purificado, são pré-requisitos para a perfeição. E somente nos tornamos perfeitos em Cristo, não independente dele. Então, o que é requerido de nós a fim de obtermos misericórdia no dia do julgamento é simples diligência. Elder Cristóforo afirmou isso aí. Então, desde que você esteja tentando sinceramente viver o Evangelho, se está fazendo o melhor que pode, o Senhor permitirá que desfrute do companheiro do Espírito e as bênçãos do Evangelho como se estivesse vivendo toda a lei. Desse modo, é justificada a receber o Espírito Santo devido ao seu desejo de alcançar retidão. Ok? Então, voltando àquela escritura lá que a gente já usou, né? Portanto, reconciliai-vos, meus amados irmãos, com a vontade de Deus. Lembrai-vos, depois de vos reconciliardes com Deus, de que é somente pela graça de Deus que sois salvos. Ok? Então, basicamente era isso que nós queríamos passar a respeito dessa doutrina da graça, que é muito importante, mostrando que não é algo impossível, mas precisa esforço. Nós precisamos fazer a nossa parte, o nosso esforço, fazer o que é o nosso melhor. E o nosso melhor não pode ser comparado com outras pessoas. É eu comigo mesmo. Né? Não é uma comparação entre pessoas, mas é comparação comigo mesmo. Eu preciso me tornar melhor a cada dia, a cada ano, e assim estar no caminho da exaltação. Ok? Então, ficamos por aqui com esse adendo nesta aula, lembrando para vocês se inscreverem e compartilharem, e nos vemos até a semana que vem. Obrigado aqui por estarem conosco.